No exercício 22, nós temos que um carrinho ele está empurrando um bloco A com uma determinada aceleração A também, A minúsculo, e o coeficiente de atrito entre o bloco A e o carrinho é esse μs, esse coeficiente de atrito estático. E aí o exercício ele pergunta qual deve ser essa aceleração A para que o bloco ele não caia, o bloco ele não venha a cair. Então, só a força de atrito tem que ser suficiente para manter esse bloco em equilíbrio, nessa situação de equilíbrio aí. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, para o bloco A, nós temos atuando a força peso no bloco a força de atrito estático, porque o bloco ele não se move, e a força que é responsável por fazer o bloco A se movimentar seria essa força normal. Então, para o bloco A permanecer parado, a força de atrito estático ela tem que ser maior ou igual à força peso do bloco. Então, esse valor da força de atrito estático ela vai variar de acordo com a força que está sendo aplicada no bloco. Então, para o bloco ficar parado nessa situação, a força de atrito estático ela tem que ser o módulo máximo dela tem que ser maior ou igual à força peso. E a gente calcula a força de atrito estático pela equação coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, para esse caso, a força de atrito estático ela vai ser igual ao peso. Ela sendo igual ao peso, a gente tem o movimento, não há aceleração no eixo Y. Então, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos que a força normal é igual a massa vezes a aceleração no eixo X, né? Então, a força normal é responsável por fazer o bloco se movimentar, então é ela que proporciona a aceleração A do sistema ao bloco de massa M. No eixo Y, nós temos que a força de atrito estático menos a força peso é igual a zero. E aí nós chegamos àquela conclusão de que a força de atrito estático é igual à força peso do bloco. Então, nós temos que a força de atrito estático é igual à massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Mas a força de atrito estático também é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E isso é igual a massa vezes a gravidade. Só que a força normal, nós descobrimos lá, analisando o eixo X, que ela é igual a massa vezes a aceleração do bloco. Então, o coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a aceleração do bloco é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Nós podemos simplificar a massa, dividindo multiplicando os dois lados por 1 sobre m. Então, nós temos que o resultado final da aceleração, para que o bloco ele permaneça parado, ele tem que ser igual à aceleração da gravidade sobre o coeficiente de atrito estático.